Olá, pessoal, boa tarde. Como eu já mandei aí no tanto por e-mail quanto por WhatsApp, né? Mas só para relembrar, a primeira avaliação já está disponível. Tem o link no e-mail, no WhatsApp, na plataforma do Mentores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só avisar. É a primeira vez que eu estou usando esse formulário específico, então pode ser que tenha algum erro de digitação, alguma coisa. Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dificuldade, é só avisar. É, ok, então vamos continuar. A gente estava falando de R2, então a gente vai continuar falando de R2. Eu pretendo finalizar hoje, vamos ver se vai dar tempo. E aí a gente tinha falado até agora das definições, né, dos conceitos de combinação linear, independência linear, subespaços. E hoje a gente vai começar falando de bases, que é um conceito que vai ser construído em cima do que a gente já viu até agora. Ok. Então, eu digo que um conjunto é base de R2, do espaço R2, se é um conjunto LI, então eles têm que ser linearmente independentes, a partir dos quais é possível gerar todo o espaço R2 através de combinações lineares. Então, eu tenho duas condições para eu poder chamar um conjunto de vetores de base. Primeiro, ele tem que ser LI, e segundo, o subespaço gerado por esses dois vetores tem que ser o R2 todo. Então, a gente vai, com essas duas propriedades, conseguir identificar que tipo de conjunto é uma base de R2. Então, vamos pensar aqui para a gente iniciar. Deixa eu fazer uma página, criar uma página extra aqui. Ok, então, para a gente ter uma base de R2, eu preciso ter um conjunto LI e que gera todo o R2. Então, esse gera todo o R2, o que eu quero dizer com isso é que o subespaço gerado por esses vetores é todo o R2. Então, vamos pensar aqui do que a gente já conhece sobre vetores LI e sobre subespaços, o que que a gente pode dizer? Então, vamos pensar primeiro se o conjunto tem apenas um vetor. Se o conjunto tem apenas um vetor, será que ele pode ser base do R2? Então vamos pensar. Um conjunto com um único vetor, ele pode ser LI, desde que ele não seja o vetor nulo, é um conjunto LI. Mas o subespaço gerado por um vetor único, não nulo, é uma reta que passa pela origem. Então não pode ser base de R2, porque não tem como, com um vetor só, gerar o R2 todo. Então, eu não posso ter um conjunto com apenas um vetor como sendo uma base.
Agora, vamos para um outro cenário, que é o caso em que o conjunto tem três vetores. Se o conjunto tem três vetores, a gente viu na aula passada que qualquer conjunto com três vetores é necessariamente LD. Então, eu também não posso ter uma base, porque para ser chamado de base tem que ser Li. Então, não pode ser base, porque um conjunto com três vetores é sempre LD. Ok, então a gente já sabe que um é pouco, três é demais. Então, a gente já sabe que para ser base, um conjunto precisa ter dois vetores. Porque se tiver só um, eu tenho poucos vetores, não consigo gerar o R2 todo, vou gerar apenas uma reta que passa pela origem. E se eu tenho três vetores, eles são sempre LD. Então também não serve, porque a gente precisa de LI que gere o R2 todo. Então, uma base para R2 tem que ter dois vetores. Mas não é qualquer conjunto com dois vetores que serve, porque a gente pode ter um conjunto com dois vetores e esse conjunto ser LD. Então, a gente precisa que esses dois vetores sejam LI. Se a gente lembrar o que que a gente precisa para que dois vetores sejam LI, o que a gente precisa é que eles não sejam múltiplos, né, colineares, estejam na mesma reta. Então, se um for múltiplo do outro, não serve, né? Porque aí a gente gera só uma reta de novo. Então, eu preciso ter dois vetores LI, então dois vetores LI. O que aqui nesse caso, como a gente só tem dois vetores, a gente precisa que um não seja múltiplo do outro. Então, essas são as condições para a gente ter uma base. Vamos ver alguns exemplos para a gente pensar um pouco melhor nessa questão. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de base de R2. Então, a gente tem dois vetores, LI, um não é múltiplo do outro aqui. Então, isso aqui é uma base de R2. Essa base é especial porque ela é a base mais simples, de certa forma, né? É, tem aqui uma certa simetria, esses vetores são paralelos ao eixo, são vetores simples. E normalmente, sempre que possível, a gente escolhe trabalhar com essa base porque ela facilita bastante as contas. A não ser que a gente tenha uma outra simetria do problema, alguma outra razão que justifique a gente usar uma base diferente. Essa base aqui é chamada base canônica. Tem esse nome chique, né? Mas por causa desse motivo, porque se a gente puder escolher, a gente sempre vai trabalhar com essa base aqui, porque é a mais simples, tá? É, então, são dois vetores, LI, que permitem escrever o R2 todo. Então, a gente conclui, né, o que a gente discutiu até agora, que uma base possui exatamente dois vetores, eles precisam ser LI. Então, não é qualquer conjunto com dois vetores que serve. E
Por outro lado, todo conjunto com dois vetores ali vai ser uma base, tá? Então, alguns exemplos. Esse conjunto aqui, que tem um vetor só, não é uma base. Não é uma base. Tem só um vetor, não gera o R2 todo. Então, se eu pegar todas as combinações lineares desse vetor, que é simplesmente pegar múltiplos desse vetor, eu vou gerar o eixo X. Então, o subespaço gerado por esse vetor é o eixo X, só. Então, não gera o R2 todo. Agora, esse conjunto aqui tem dois vetores, mas esses dois vetores geram o R2 todo? Não. Se eu pegar combinações lineares desses dois vetores, eu continuo gerando apenas o eixo X. Então, não é uma base, apesar de ter dois vetores, porque o subespaço gerado é apenas o eixo X. Tá claro? Perguntas até aqui? Se tiverem perguntas, podem me interromper, podem mandar aí no chat, tá, pessoal? Então, a gente vê aqui que não é qualquer conjunto com dois vetores que serve, né? Esse aqui, por exemplo, é um conjunto que tem dois vetores, mas eles são LD. Então, aqui a gente temos dois vetores LD. Um é múltiplo do outro. Então, a gente tem um vetor que é 3 0, o outro vetor é 2 0. São múltiplos, tá? Colineares, estão, na mesma reta. Então, não serve. Agora, nesse caso aqui, a gente tem sim uma base. É uma base de R2. É, tenho dois vetores, LI, um não é múltiplo do outro. Então, quando a gente tem essa base, por que que o que que a gente quer com essa definição de base? Por que que ela é importante para a gente? Porque a gente quer um conjunto mínimo de vetores a partir dos quais eu consigo escrever todos os outros vetores como combinação linear. E qualquer vetor, qualquer conjunto com dois vetores LI vai fazer esse papel para a gente no R2, tá? Agora, por que que a gente gosta da base canônica? De novo, vamos fazer uma continha aqui. Então, se eu tiver a base canônica, se eu tenho um vetor qualquer, U igual a base canônica é um, 0, 0, 1. Se eu tiver um vetor qualquer de coordenadas x e y, eu sei que U é igual a x vezes 0 mais y vezes 0, 1. Então, eu sei quais são as constantes que eu preciso colocar na frente dos vetores da base para gerar um vetor arbitrário a partir de combinações lineares de 0 e 0, 1. Então, por exemplo, se eu tenho o vetor 2, 4, eu sei que isso aqui é 2 vezes 0, mais 4 vezes 0, 1.
simples, eu não preciso fazer conta nenhuma. É por isso que a gente gosta dessa base. Ela é simples. Agora, esses vetores aqui, deixa eu só ver aqui quais são os. O primeiro aqui é 3 0 e o outro é 2 2. É, então, agora a outra base, 3 0 e 2 2, funciona mais ou menos da mesma forma. Qualquer vetor que eu quiser, eu consigo escrever como combinação linear desses dois vetores. Então, independente de quem seja o x e o y, eu consigo escrever algum a vezes 3 0 mais b vezes 2 2. Só que encontrar quem são esse A e B, isso sempre vai ter solução, a solução é única, existe uma única forma de escrever esse vetor como combinação linear dessa base, isso é verdade para qualquer base. Mas agora, como esses vetores aqui não são tão simétricos, encontrar o A e o B é um pouquinho mais trabalhoso. Então vamos fazer esse exemplo aqui. 2 4 igual a A vezes 3 0 mais B vezes 2 2. Então, 2 4 é igual a 3A 0 mais 2B 2B, que é igual a 3A mais 2B 2B. Então, de novo, agora a gente tem um sistema, né, com duas equações e duas incógnitas. Se esses vetores aqui, de fato, formarem uma base, forem dois vetores LI, esse sistema tem sempre solução única, tá? Então, a gente vai ficar com 3A mais 2B igual a 2 e 2B igual a 4. Então, esse aqui ainda está até mais simples por causa da segunda equação, já nos fala quem é o B de uma vez, né? Então, dessa segunda equação aqui, a gente tira que o B é igual, 2B igual a 4, vamos devagar, né? Então, B é igual a 2. E agora eu substituo lá na equação de cima. Então, substituindo na equação de cima, vou ficar com 3A mais 2B igual a 2. 3A mais 4 é igual a 2. 3A é igual a menos 2, então A é igual a menos 2 terços, se eu não tiver errado nenhuma conta. Então, a gente sempre consegue encontrar essas constantes, A e B, tá? Mas quando a base não é tão bonitinha assim, a gente vai ter que fazer essa continha, e aqui encontrar os valores de A e B. Então, se a base é mais simples, é mais fácil de fazer essa conta. Ok. Então, resumindo, toda base de R2 é um conjunto com dois vetores em que um não é múltiplo do outro. E por que que a gente quer fazer essa definição, né? Todas as definições que a gente faz, elas têm um propósito. Qual que é o propósito dessa definição aqui? Que a gente tenha uma noção de qual é o conjunto mínimo que a gente precisa para gerar o R2 todo, tá? Então, eu posso gerar o R2 todo com conjuntos que tem 3, 4, 5, quantos vetores eu quiser. Mas é aquele caso em que eu tenho vetores desnecessários ali, eu não preciso deles para gerar o mesmo conjunto. Então, o fato de eu querer que eles sejam LI traz a ideia deles serem um conjunto mínimo, no sentido de ter o menor número de vetores possível. A gente sabe que não pode ser menos do que dois, porque com um vetor só eu só vou gerar uma reta. Então, eu preciso ter dois. Ok? Ok.
Essa definição aqui a gente não vai precisar muito, mas depois, se no futuro vocês forem trabalhar com outros espaços vetoriais, outras coisas que envolvem álgebra linear, vocês vão precisar dessa definição, então já vou falar ela aqui, mas não precisam se preocupar muito. Todas essas definições que a gente está fazendo, aqui nesse curso a gente vai trabalhar com dois espaços, que é o R2, que é o que a gente está vendo aqui, e o C2, que é muito parecido com a diferença que a gente vai trocar as entradas de números reais para números complexos, tá? Tem uma única definição que precisa ser diferente, que eu vou comentar na próxima aula, mas essencialmente a mesma coisa, com a exceção de trocar números reais por números complexos. Mas todas essas definições, elas podem ser generalizadas para outros conjuntos diferentes. A primeira generalização possível é a gente aumentar o número de entradas. Então, ao invés de ter duas entradas reais ou complexas, eu poderia ter três, quatro. E a gente faz as definições exatamente da mesma forma. É, mas ainda são possíveis mais generalizações, que a gente não vai ver aqui, né? Mas se alguém aí for estudar álgebra linear depois, vocês vão ver essas generalizações. E o número de vetores que a gente tem em uma base de um espaço é o que a gente chama de dimensão desse espaço, tá? E é uma definição que a gente não vai usar muito aqui, mas que ela é importante em álgebra linear. A dimensão de um espaço é um número de vetores em uma base. Aqui no R2 vocês podem ver que todas as bases têm o mesmo número de vetores, que são dois, então independe de qual base. E como são dois, a gente diz que o R2 tem dimensão 2. Essa noção de dimensão tem a ver com a quantidade de parâmetros que eu tenho para identificar um elemento desse espaço. Quantos parâmetros eu preciso para identificar um vetor de R2? Eu preciso de dois parâmetros, a coordenada x, a coordenada y. Ou se eu estiver escrevendo o vetor como combinação linear de uma base, eu sempre tenho dois parâmetros. Eu tenho dois vetores nessa base e, portanto, eu tenho dois parâmetros. Aqui eu chamei esses parâmetros de A e B. Isso é o que a gente chama de dimensão, tá? Ok, perguntas até aqui? Ok, mais alguns exemplos. Esse vetor, esse conjunto de vetores aqui é uma base? Não é base. É, alguém está me perguntando aqui. Deixa eu só abrir aqui a pergunta. Professora, já ouvi falar em fractais com dimensões não inteiras. Daria para relacionar com isso? Sim, essa ideia de dimensão de fractais tem a ver com essa mesma palavra, mas a maneira como se define é um pouco diferente. Eu não me lembro como que é exatamente a definição de dimensão nesse caso. Eu vou procurar, Guilherme, e explico na próxima aula, tá? Deixa eu anotar aqui, que senão eu esqueço. Dimensões. Eu explico melhor na aula que vem. Bom, ok. Então, retornando aqui, esse conjunto não é base, porque temos apenas um vetor, e com um vetor só eu só vou gerar uma reta que passa pela origem, não o R2 todo, tá?
Então, é um conjunto LI, mas o subespaço gerado é apenas uma reta. Ok, aqui agora a gente tem o número certo de vetores, né? São dois. Se não tem o número certo, eu não preciso nem olhar. Mas se eu tiver dois, não é garantia que seja uma base, porque eu posso ter esses dois vetores colineares, e aí eles são LD, só geram uma reta que passa pela origem do mesmo jeito. Então, ter dois vetores não é garantia que aquele conjunto é uma base. Mas nesse caso aqui, a gente tem uma base, porque eles são LI, né? Não é múltiplo um do outro. A gente tem dois vetores LI, ok? Nesse caso aqui, de novo, a gente tem dois vetores, então tem um número certo, mas não é base, pois temos dois vetores LD. 2 menos 2 é igual é igual a 2 vezes um menos um. Então, esses vetores são múltiplos um do outro. Então, eles são LD, não é uma base. Tá? O subespaço gerado por esses dois é a reta que passa pela origem, a mesma reta desse caso aqui. Então, eu adicionei um vetor, mas na verdade eu não estou adicionando nenhuma capacidade nova ali, nenhuma uma possibilidade nova, porque eu adicionei um vetor que é essencialmente igual ao outro, né? Então, não ajudou nada. E aqui não é uma base, pois os vetores são LD. Então, eu consigo gerar o R2 todo com esses vetores, mas eu tenho um vetor ali que é desnecessário. Se, por exemplo, eu removesse esse vetor e ficasse só com esses dois aqui, eu conseguiria gerar o R2 da mesma forma. E a mesma coisa se eu eliminasse, por exemplo, esse e ficasse com os outros dois. Também conseguiria, gerar o R2 da mesma forma. E a mesma coisa se eu eliminasse o outro. Então, eu tenho um vetor a mais aqui, né? Eu não precisaria desses três. Ok, então, de novo, a gente vai para a historinha do Kevin para entender a interpretação geométrica, dessa definição de base, tá? Então, de novo, a gente tem o Kevin na origem do nosso sistema de coordenadas e uma banana posicionada em algum outro lugar do plano cartesiano. O Kevin pode se movimentar em determinadas direções, então ele tem uma regra que ele precisa seguir de movimentação, ele não pode se movimentar em qualquer direção que ele quiser. E o que a gente quer entender é se com aquele conjunto de movimentos possíveis, o Kevin consegue chegar até a posição onde a banana se encontra, tá? Ok, então a posição da banana é o que eu vou chamar de V, né? É o vetor que liga a origem até a posição onde a banana está. Então, o V seria esse vetor aqui, ok? Então, esse é o vetor V. E eu vou chamar de o 1, o 2, etc., os possíveis movimentos do Kevin, tá? E aí eu quero saber se movimentando nessas direções, o Kevin consegue chegar até a banana. Então, o Kevin consegue chegar, então, o sucesso do Kevin, ele consegue chegar até a banana se a posição da banana pode ser escrita como combinação linear dos possíveis movimentos. Isso aqui a gente já falou bastante nas aulas anteriores, né? Ok, então agora a minha pergunta é o seguinte: qual é o menor conjunto de movimentos
do Kevin que permite, né, o conjunto permite que ele alcance todos os pontos de R2. Então, sucesso garantido para o Kevin, tá? Independente de onde a banana esteja posicionada, se ele tem aquele conjunto de movimentos, ele vai conseguir ser bem-sucedido na tarefa dele, independentemente de onde esteja a banana, tá? Além de ter certeza que ele é bem-sucedido, eu quero também que esse conjunto de vetores seja o menor possível, no sentido de ter o menor número de elementos possível. Então, alcançar todos os pontos de R2, no que isso se traduz matematicamente com as definições que a gente tem aqui? Alcançar todos os pontos de R2 quer dizer que o subespaço gerado pelos vetores o 1 até o K é o R2 todo. Então, isso aqui é sucesso garantido para o Kevin, porque independentemente de quem seja esse V, eu sei que existem essas constantes que fazem com que o V seja escrito como combinação linear dos vetores U. Então, permitir que o Kevin alcance todos os pontos de R2 é dizer que o subespaço gerado pelos vetores U é o R2 todo. E agora, menor conjunto possível significa pedir que o 1 até o K seja LI. Porque se eu tenho os vetores LD, quer dizer que eu consigo remover um e ainda assim gerar o mesmo conjunto, tá? Gerar o mesmo subespaço. Então, para ter um menor conjunto que permita com que o Kevin tenha sucesso sempre, eu preciso ter um conjunto que gere o R2 todo e que seja LI, que é justamente uma base de R2. Tá? Então, essa é a interpretação que a gente tem aqui de uma base nessa historinha do Kevin. Ok? Então, para que eu tenha o menor conjunto de vetores que permita o sucesso do Kevin sempre para qualquer vetor V, os vetores U têm que ser uma base de R2. Ou seja, eu preciso ter dois vetores e esses dois vetores não podem ser múltiplos um do outro. Ok? Então, de novo, naqueles exemplos que a gente já viu, né? Então, aqui não funciona, porque eu vou gerar só o eixo X, o subespaço gerado é o eixo X, portanto, não é uma base de R2. Nesse caso aqui, eu dei um movimento a mais para o Kevin, então eu aumentei a quantidade de movimentos do Kevin, mas eu não ajudei ele em nada, né? Porque ele vai andar dois movimentos que são redundantes. Então, de novo, apesar de eu ter dois vetores, o subespaço gerado continua sendo só o eixo X, o conjunto não é LI, são vetores LD, portanto, não é uma base de R2. Agora, nesse caso aqui, eu tenho dois vetores, um não é múltiplo do outro, e, portanto, eu consigo agora gerar todo o R2, e esses vetores são LI porque um não é múltiplo do outro. Então, eu tenho agora uma base de R2, tá? Agora, nesse caso aqui, a gente volta àquela situação onde eu tenho um vetor redundante. Eu poderia eliminar qualquer um desses, eu posso, por exemplo, eliminar esse aqui. O Kevin continua tendo sucesso na tarefa dele, então são vetores LD, conjunto não é LI, né? São vetores LD, portanto, não é uma base de R2, ok?
Então, sempre que a gente estiver falando de base, a gente está testando duas propriedades. Tem que ser Li e tem que gerar o R2 todo. Ok, perguntas até aqui? Agora a gente vai mudar um pouquinho de foco. Ok, agora vamos voltar aqui nesse exemplo, é, porque esses vetores aqui, eles têm uma característica bem interessante que faz com que eles sejam ótimos para trabalhar. Se a gente olhar para esses vetores e a gente olhar o ângulo entre eles, a gente vê que aqui a gente tem um ângulo reto, 90 graus. É, os vetores que têm essa propriedade, as bases, especialmente as bases que têm essa propriedade, elas são mais fáceis de lidar e a gente só não trabalha com uma base com essas propriedades se não tiver jeito, se a gente tiver um motivo muito forte no nosso problema para preferir uma base que não tenha essa condição, né, de fazer um ângulo de 90 graus entre elas, porque isso aqui faz com que a gente tenha simetrias que facilitam muito a vida da gente. Além disso, como a gente vai ver depois, o fato desse ângulo ser 90 graus vai permitir com que essas bases representem várias coisas em física, que são muito importantes. Então, esse tipo de base que tem o ângulo de 90 graus, ele é especial. Para a gente falar desse ângulo, a gente, quando vai fazer contas, a gente vai ver mais para frente, e principalmente quando a gente generaliza isso para outros espaços, outros conjuntos, por exemplo, o R3. O R3 ainda dá para desenhar, né? Mas a gente pode falar de R4, R5 e outras coisas que são ainda mais abstratas, a gente não consegue desenhar. E mesmo no caso do R2, para a gente trabalhar com esses vetores, eu não quero ficar desenhando e usando lá um transferidor para medir o ângulo. Eu quero, a partir das coordenadas desses vetores, dizer qual é o ângulo entre eles. É, e para isso, né, para a gente poder decidir quem é o ângulo apenas a partir das coordenadas, a gente vai definir a noção de produto interno, ok? Ou produto escalar, tá? Esses dois nomes aqui são sinônimos da mesma coisa. Ok, então o produto interno é um número real que a gente calcula a partir das coordenadas de dois vetores u e v. Então, se o vetor u tem coordenadas x1, y1 e o vetor v tem coordenadas x2 e y2, o produto interno entre eles, a gente vai usar essa notação aqui. Existem outras notações diferentes para a mesma coisa. Então, em matemática, a gente usa isso, ou isso, ou isso. Todas essas são notações para a mesma coisa. Então, se vocês, por exemplo, se alguém já tiver estudado isso, quem já está na faculdade, já fez algum curso de álgebra linear, dependendo do livro, dependendo de quem está ensinando, vai usar uma notação diferente. Eu vou me manter a essa notação aqui, porque é a notação que a gente usa em física quântica. Então, se depois vocês forem estudar qualquer outra coisa de física quântica, vocês vão ver essa notação aqui. Mas se vocês forem estudar por um livro de matemática, vocês não vão ver essa definição, essa notação aqui. Isso aqui é coisa de físico, tá? Vocês vão ver alguma outra dessas notações aqui, mas todas elas significam a mesma coisa. E esse produto interno nada mais é do que multiplicar as duas primeiras coordenadas, as duas segundas coordenadas e somar o resultado, ok? Exemplo, calcule o produto interno entre os vetores u igual a 1, 2 e v igual a 3, 1. Então, o produto interno entre u e v
é igual a 1 vezes 3 mais 2 vezes menos 1, que é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Então, o produto interno de U e V é igual a 1. Por enquanto, como esses vetores são todos reais, vocês podem verificar que se eu fizer o contrário, V, U, isso também vai dar 1, dá a mesma coisa, né? Então, se a gente voltar aqui na definição, se eu fizer o produto interno entre V e U, isso aqui vai ser x2, x1, mais y2, y1. E aqui não faz diferença se eu estou multiplicando x1 com x2 ou x2 com x1, é a mesma coisa, né? Então, isso aqui é a mesma coisa do produto interno de U com V, tá? Então, esse produto interno é simétrico, não faz diferença a ordem, ok? Essa definição aqui é a única que vai se alterar quando a gente passar para números complexos, tá? Mas a gente vê isso depois. Todas as outras definições vão ser exatamente iguais, né? Vai ser só a repetição da mesma coisa, trocando números, reais por números complexos. Mas essa aqui a gente precisa alterar para que se mantenham as propriedades de produto interno que a gente quer, que essa definição tenha. Mas cenas dos próximos capítulos. Eu comento mais sobre isso na próxima aula, tá? Ok. Algumas propriedades importantes do produto interno. Se eu tenho um vetor U, que é combinação linear de 1 e o 2, então o produto interno com V pode ser escrito dessa forma aqui, tá? Eu não vou provar todas essas propriedades, é bem fácil de provar, tá? Então, isso aqui a gente diz que o produto é linear na primeira entrada. Como ele é simétrico, vai ser a mesma coisa para a segunda entrada também, ok? Então, aqui o que eu já mostrei antes, né, que ele é simétrico, não importa a ordem. Isso aqui vai se alterar quando a gente passar para números complexos. É, E aí, essa aqui é interessante provar. Então, V tem coordenadas x2 e y2. Então, vamos fazer o produto interno de V com ele próprio. Então, produto das duas primeiras coordenadas, y2 vezes y2, que é x2 ao quadrado, mais y2 ao quadrado. Então, eu tenho dois números reais ao quadrado, tá? Então, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. E quando que isso aqui vai ser igual a zero? Então, V é igual a zero, só se o x2 for zero e o y2 também for zero, tá? Então, o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre positivo, e ele vai ser, né, sempre maior ou igual a zero, e ele só é zero se o vetor for o vetor nulo, ok? Perguntas até aqui? Ok. Então, dessa definição de produto interno, a gente passa agora para a definição do que a gente chama de norma. E já já vou mostrar para vocês qual que é a interpretação geométrica dessas duas coisas, tá? A partir do produto interno, a gente define a norma de um vetor, que é a raiz do produto interno do vetor com ele mesmo. Então, vamos relembrar aqui, né? A gente acabou de calcular o produto interno de V com ele mesmo. Se eu lembrar aqui que o V, vou chamar só de XY, para aqui não tem o U, então não tem perigo de confundir. A gente acabou de calcular
O produto interno de V por ele mesmo é x ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente viu que é sempre maior ou igual a zero. Então, está permitido tirar a raiz desse número, né? Então, para começar. E aí, por causa disso, eu tenho que a norma de V é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, lá dentro sempre positivo, tudo, tudo certo, ok? Exemplo, calcule a norma dos vetores U e V. U e V. Então, U é 1, 2 e o V é 3, 1. Então, a norma de U é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é raiz de 1 mais 4, que é igual a raiz de 5, ok? E a norma de V é raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 9 mais 1, que é igual a raiz de 10. Ok? Tranquilo até aqui, tá? Perguntas? Ok. Então, qual que é a interpretação geométrica dessas definições, tá? Essas definições aqui têm uma interpretação geométrica bem óbvia e bem importante. Eu chamei de psi 1 aqui, né? Já mudei a notação de novo, mas tudo bem, é o V que a gente tinha visto anteriormente. Então, eu tenho um vetor psi 1 aqui. É, e vamos ver aqui quem são as coordenadas x e y desse vetor. Então, aqui eu tenho a coordenada x, aqui eu tenho a coordenada y. Então, essa coisa aqui mede y e essa coisa aqui mede x. Tá claro? Então, psi 1 é o vetor que tem coordenadas x e y. Agora, se a gente observar, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Com e esse ângulo aqui vou chamar de θ. É um triângulo retângulo com... Deixa eu chamar de θ, não, porque... peraí, porque senão vou confundir com outro θ que vai aparecer daqui a pouco. É, não preciso desse ângulo. Mas eu preciso notar aqui que eu tenho um triângulo retângulo. Tá claro para todo mundo? Então, tem um ângulo reto aqui. Aqui eu tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui e aqui eu tenho os catetos. Então, eu tenho um triângulo retângulo em que o tamanho do vetor é a hipotenusa e os catetos são as coordenadas, o comprimento dos catetos são as coordenadas x e y. Então, eu vou chamar isso aqui de D, é o comprimento do vetor. Então, por causa do teorema de Pitágoras, eu sei que D ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, D é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é exatamente a norma do psi 1 que a gente acabou de definir. Então, a norma de psi 1 é o tamanho, é o comprimento do vetor psi 1, ok? Comprimento desse vetor aqui. Ok, Guilherme, sem problema, a aula vai ficar gravada, tá? Se você quiser ver o finalzinho da aula depois, ou os vídeos que estão lá no, na plataforma também, né? Então, o comprimento do vetor
é a norma. Então, a primeira interpretação geométrica aí é a interpretação geométrica da norma. O produto interno também tem uma interpretação geométrica bem interessante. Então, agora eu tenho dois vetores, ψ1 e ψ2, e o ângulo entre eles é um ângulo θ. Essa aqui eu não vou demonstrar, é possível demonstrar a mesma coisa com geometria, com coisas básicas de geometria, mas eu não vou fazer aqui, que é um pouco mais trabalhoso do que a anterior, que é bem óbvia, né? Mas agora eu posso relacionar o ângulo θ entre esses vetores com o produto interno entre ψ1 e ψ2, ok? Então, o produto interno entre ψ1 e ψ2 é igual a norma de ψ1, norma de ψ2, vezes cosseno do ângulo entre eles, ok? É, então, agora, independente de quais sejam os vetores, eu sempre tenho essa relação do produto interno com o cosseno do ângulo entre eles. Mas agora eu quero focar, é, em um caso especial em que o cosseno é zero, que é quando o θ é 90 graus, tá? Quando a gente tem o θ igual a 90 graus, a gente vai trabalhar com a noção que a gente chama de ortogonalidade. Então, vamos voltar aqui. Se eu tenho vetores não nulos, é claro que se um vetor desse, ψ1 ou ψ2 for nulo, isso aqui vai dar zero, né? Não é isso que eu quero. Então, dois vetores não nulos, para que esse cosseno seja zero, eu preciso que o produto interno entre eles seja zero. É, E quando isso acontece, eu digo que esses vetores são ortogonais. Então, dizemos que dois vetores não nulos, u e v, são ortogonais se o produto interno entre eles é zero. Se o produto interno entre eles é zero, isso aqui só acontece, é equivalente a cosseno de θ ser zero, e isso aqui quer dizer que θ é igual a 90 graus, ok? Então, observem que agora eu tenho uma maneira de testar o ângulo entre os vetores a partir das coordenadas, né? Então, essa expressão aqui permite que calculemos o ângulo θ a partir das coordenadas de ψ1 e ψ2. Então, o produto interno eu calculo a partir das coordenadas, as duas normas eu também calculo a partir das coordenadas, e aí o θ é o arco cujo cosseno é igual a ψ1, ψ2 sobre módulo de ψ1, módulo de ψ2. Não significa que a gente vai conseguir fazer essa conta de cabeça, né? Às vezes vai precisar da calculadora, faz no computador, mas se eu te der as coordenadas de ψ1 e ψ2, você faz a conta para descobrir quem é o θ, sem precisar desenhar os vetores, sem precisar de medir o ângulo no desenho, né? Em particular, se o produto interno é zero, eu sei que o ângulo entre eles é 90 graus, e esse é um caso especial, por isso tem um nome. Eu digo que esses vetores são ortogonais.
tá? Então, aqui, alguns exemplos. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho dois vetores ortogonais. Então, vetores ortogonais são perpendiculares, né? Para mim é até estranho usar essas duas palavras, porque para mim elas já são sinônimos, né? Já estou acostumada a trabalhar com isso há muito tempo. Perpendiculares no sentido de fazer 90 graus, ortogonais no sentido do produto interno ser zero, é a mesma coisa. O número máximo de vetores ortogonais em R2 é 2, né? A gente já imagina isso. É, E a gente diz que um conjunto é ortogonal se o produto interno entre os vetores que pertence àquele conjunto é zero. Aqui no R2 não tem como a gente ter conjuntos com mais vetores, então essa definição aqui nem faz muito sentido, tá? Mas de novo, se a gente conseguisse generalizar isso para para espaços maiores, como a gente faz em álgebra linear, a gente poderia ter um conjunto com mais vetores 2 a 2 ortogonais. Então, por exemplo, se a gente estivesse no R3, a gente poderia ter três vetores 2 a 2 com ângulo de 90 graus, né? Então, essa definição aqui para R2 parece redundante, mas ela faz sentido quando a gente generaliza para dimensões maiores. Agora, outro conjunto especial que a gente pode definir que vai ser muito importante para a gente, é um conjunto que é ortogonal. Então, um conjunto ortonormal, deixa eu até escrever destacado aqui, normal. Então, é um conjunto que é ortogonal, então os vetores fazem um ângulo de 90 graus e a norma de cada vetor é um. Então eu tenho uma dupla restrição. Então os vetores são perpendiculares, 90 graus entre si, e o tamanho de cada vetor é igual a um, tá? Quando isso acontece, eu digo que esse conjunto é ortonormal. Algumas propriedades desse conjunto, desse tipo de conjunto. Então, se eu tenho esse conjunto, né, V1 e V2 são ortogonais, então valem as seguintes propriedades. Primeiro que eles têm que ser LI. Se eles são ortogonais, não tem como eles serem múltiplos um do outro, né? Então, eles são automaticamente LI, nem preciso fazer a conta. Se eu tenho um vetor V escrito como combinação linear de A1 e A2, a gente vai fazer essa continha. É, então, eu tenho V, então eu sei que V1 e V2 são ortogonais, tá? Isso significa que o produto interno de V1 com V2 é igual a zero, ok? Agora eu tenho um outro vetor V, que é a combinação linear de V1 e V2. Quando o V1 e V2 são ortogonais, fica bem mais fácil a gente encontrar as constantes A1 e A2 que a gente usa para escrever essa combinação linear. Então, deixa eu voltar aqui lá no início da aula. Deixa eu voltar aqui, não tanto. Não, aqui, aqui.
Vocês lembram aqui quando a gente quis escrever o, o vetor 2 4 como combinação linear de 3 0 e 2 2? Então, o que que a gente teve que fazer? A gente teve que abrir essa conta, montar o sistema linear e encontrar quem são A e B. Quando esses vetores são ortogonais, não é o caso aqui, estão vendo? Eles não são ortogonais. Mas quando esses vetores são ortogonais, a vida fica um pouco mais fácil. E agora eu quero mostrar para vocês por quê. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o produto interno de V1 com V. Então, isso aqui é o produto interno de V1 com A1. V1 mais A2, V2. Então, eu posso aqui abrir, né, por linearidade, abrir esse pedaço. Então, isso aqui vai ficar A1, V1, V1, mais A2, V1, V2. Agora, esse pedaço aqui é a norma de V1, e esse pedaço aqui é zero, porque eles são ortogonais. Então, produto interno entre V1 e V é A1 vezes a norma de V1. Então, A1 é esse produto interno dividido pela norma de V1. Norma de V1 ao quadrado aqui, né, gente? Porque a norma é raiz disso aqui, né? Ok, posso fazer a mesma coisa com o V2 agora. Então, aqui eu sei quem que é essa constante, A1. Posso fazer a mesma coisa com o V2 agora. Então, eu faço o produto interno de V2 com V. Isso aqui vai ser V2, A1, V1, mais A2, V2. Que é a mesma coisa aqui, A1, V2, V1, mais A2, V2, V2. Então, agora, isso aqui vai ser zero, e isso aqui é norma de V2 ao quadrado. Então, V2V é igual a A2, norma de V2 ao quadrado, V2V, ops, eu quero o A2, né? O A2 é V2V sobre norma de V2 ao quadrado. Então, encontrar as constantes da combinação linear fica mais fácil se os vetores, se a base, né? Se os vetores, eu não falei nada de base ainda, né? Mas se os vetores que participam ali daquela combinação linear são ortogonais entre si, ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Em particular, se os vetores, se esse conjunto de vetores é ortonormal, facilita ainda mais, né? Então, A1 é o produto interno de V1 com V, e o A2 é o produto interno de V2 com V, porque a norma é igual a 1, ok? Isso aqui a gente vai usar depois, bastante, tá? Exemplos. Esses vetores são ortogonais? Então, vamos fazer o produto interno. O V é igual a menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, é igual a menos 1. Então, não são ortogonais, ok? Então, o ângulo entre eles não é
Não é zero. Ó, não é 90 graus. O cosseno do ângulo não é zero. Esses vetores aqui, vamos fazer a conta. 2 raiz de 5 vezes menos um sobre raiz de 5 mais um sobre raiz de 5 vezes 2 sobre raiz de 5. Isso aqui vai dar menos 2 sobre raiz de 5 mais 2 sobre raiz de 5, que é zero. São vetores ortogonais. A norma desses dois vetores vai ser, então, isso aqui, produto interno, né? Norma. A norma dos dois é a mesma coisa. É raiz de 4 sobre 5 mais um sobre 5, né? Os vetores têm aqui uma diferença do sinal, mas é o módulo que importa. É igual a raiz de 5 sobre 5, que é igual a 1. Então, ambos têm norma 1, então são também, além de ortogonais, ortonormais. Vetores que são perpendiculares entre si e o tamanho de cada um dos vetores é igual a 1. Tá claro? Esses vetores aqui, 1 vezes 2 mais 2 vezes menos 1, isso aqui é o produto interno entre eles, né? Isso aqui vai dar 2 menos 2, que é igual a zero. Então, eles são ortogonais. Mas eles não são ortonormais. Por quê? Se eu fizer a norma de qualquer um deles, vai dar raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 5, que é diferente de 1. Então, eles são ortogonais, mas o tamanho dos dois é igual a raiz de 5. Então, eles não têm tamanho 1, não são ortonormais. Ok, então agora, nesse exercício aqui, eu quero escrever o vetor V como combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, se vocês perceberem, a gente vai ver facilmente que esses vetores são é, ortogonais. Então, deixa eu adicionar uma página aqui para a gente fazer com calma. Então, eu tenho os vetores V, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, V1, o V2 é 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, e o V, esqueci, 2 menos 1. Então, primeiro, vamos verificar aqui que V1 e V2 são ortogonais, ortonormais, melhor ainda. Então, V1, V2 é 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2 vezes menos 1 sobre raiz de 2, que tem uma raiz, né? Que é meio menos meio, que é igual a zero. Tá claro até aqui? Bom, se tiverem dúvidas, manda no chat aí, pode me parar, tá? A norma de V1
é um sobre raiz de 2 é raiz de um sobre raiz de 2 ao quadrado. Ai, deixa eu fazer melhor aqui. Um sobre raiz de 2 ao quadrado, mais um sobre raiz de 2 ao quadrado, que é raiz de meio, mais meio, que é um. É raiz de um, que é um. E exatamente a mesma coisa para o V2, né? Então, tem um sinal de menos, mas quando eu faço o quadrado, ela vai sumir. De novo, vai dar um. Ok? Então, esse conjunto, V1, deixa eu até fazer de outra cor aqui. V1, V2 é ortonormal. Então, a constante A1 é V1 vezes V. Vamos lembrar quem que é o V? 2 menos um. Então, é 2 vezes um sobre raiz de 2 menos um vezes um sobre raiz de 2, que dá um sobre raiz de 2. E a constante A2 é igual a V2V, que é igual a 2 vezes um sobre raiz de 2 menos um vezes menos um sobre raiz de 2, que é igual a 3 sobre raiz de 2. Então, o vetor 2 menos um é igual a um sobre raiz de 2 V1 mais 3 sobre raiz de 2 V2. Então, aqui parece que deu mais trabalhoso do que o caso anterior, porque a gente teve que verificar primeiro que eles de fato eram vetores ortogonais, né? Só que, uma vez que a gente já verificou isso, se eu tiver que fazer isso aqui para vários vetores diferentes, eu não vou precisar montar aquele sistema linear toda hora. Eu só faço essa conta, que é bem mais direta do que fazer aquele sistema linear, e vou obter aqui as constantes V1, A1 e A2 que aparecem aqui na combinação linear. Ok? A gente vai usar isso mais para frente. Perguntas até aqui? Ok. Então, para terminar essa fase, essa parte do nosso curso, a gente vai falar de bases ortonormais, que nada mais é do que uma base para o R2, que tem essa característica de ser ortonormal, que são as melhores bases para trabalhar, porque elas têm diversas características interessantes. Então, uma base ortogonal para R2 é um conjunto com dois vetores ortogonais, porque dois vetores ortogonais, se vocês lembrarem, eles são automaticamente LI, tá? Então, é uma base que tem essa propriedade que o ângulo entre os vetores é igual a 90 graus. E se além do ângulo entre os vetores ser 90 graus, eles têm tamanho 1, a gente diz que essa é uma base ortonormal. Exemplo, a base canônica é uma base ortonormal. É o que a gente chama de base canônica, né? Nós já escrevemos isso. Base canônica. São esses dois vetores aqui. Então, vocês veem aqui bem bonitinho, né? Bem simétrico. São vetores bem fáceis de trabalhar, os mais fáceis possível. Em segundo lugar, qualquer outra base ortogonal ajuda bastante, tá? Então, a gente também já viu esse exemplo, a gente acabou de fazer a continha ali, de que esses vetores são de fato ortogonais e tem norma 1. Então, é uma base, né? É uma base ortonormal. Tem exatamente a mesma carinha do anterior, só que agora a única diferença é que não está mais alinhado com o que a gente chamou de eixo X e eixo Y. Então, ela está ali na diagonal, né? Por isso, a gente vai dar esse nome aqui, mais e menos, vai aparecer
mais para frente por causa disso, tá? Ok, então, esses dois exemplos são os mais simétricos, não precisava ser, a gente viu um outro exemplo aqui, cadê? Então, isso aqui também é uma base ortonormal, dois vetores são ortogonais, tem tamanho 1, ok? E essa é a última definição que eu tinha para hoje. Alguma pergunta? Ok, pessoal. Então, por hoje é só.